12 horas e 36 minutos, estamos de volta e agora a gente vai conversar com o advogado criminalista Paulo Crossara justamente sobre esse assunto que movimentou o fim de semana não só de Brasília, mas do país todo, que foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Paulo, obrigado por ter vindo aqui, pela disponibilidade de conversar conosco, para a gente abordar esse assunto e tentar explicar para quem está acompanhando a gente, né, o que levou justamente a essa prisão. Bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos. Para quem está acompanhando, para entender melhor, né, vou tentar resumir aqui. Recentemente, na sexta-feira, sexta para sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele foi preso preventivamente, né, após suspeitas de violar o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica. Sábado de manhã, todo mundo acordou com essa notícia pega de surpresa, né, doutor? Que foi realmente surpresa para todo mundo. Todo mundo estava esperando que essa prisão, que essa possível prisão ocorresse somente essa semana, devido à condenação daquela tentativa de golpe, mas veio antes, né? Sim, o parecer do Paulo Gonê como procurador é 1h da manhã, né? Tiraram ele da cama. Então, realmente foi surpresa para todo mundo. Então, é isso que tem que ficar claro, né? A prisão preventiva naquele inquérito da obstrução à justiça junto com o Eduardo Bolsonaro. Não é o cumprimento de pena pelo golpe de Estado, são coisas diferentes, né? Tecnicamente, o Bolsonaro não está cumprindo pena nesse momento. Ele está preso preventivamente pelo risco de fuga. E o que levou a esse risco de fuga? Quais foram as provas, os argumentos, justamente, que motivou essa prisão, né? Então, o Bolsonaro, ele faz umas coisas que não ajudam ele. Por quê? Quando a Polícia Federal pediu a prisão dele, era um argumento quase especulativo. Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes ia deferir ou não, mas o que eles falavam assim, apesar de não ser a mesma coisa, eles falaram, olha, ele é investigado aqui nesse inquérito, está em prisão domiciliar e tudo, e ele está para ser preso definitivamente naquele caso lá da ação penal, porque ela vai transitar em julgado agora essa semana, né? Como todo mundo sabe. Então, como tem a vigília sendo chamada pelo filho dele, Flávio Bolsonaro, nós estamos, né, com um receio de que isso dificulte esse cumprimento. Então, antes que a vigília se forme e junte muita gente, nós queremos ir lá, pegar ele da casa dele, levar para a cela da Polícia Federal. A própria Polícia Federal pede para levar, né, para a sede da Polícia Federal, que eles fizeram até aquela cela, né, aquela reformada e tudo com ar-condicionado, para depois, quando ele for cumprir a pena definitivamente, vai ser fácil transferir ele. Esse era o argumento. É um argumento que eu considero até muito fraco. Por quê? O direito de vigília que o filho dele convocou é um direito legítimo, né? Mas tem claro que tem todo um histórico da família Bolsonaro e desse campo político de utilizar, né, de arrefecer os ânimos por meio, né, desse tipo de coisa, então gerou esse receio na Polícia Federal. Só que o Bolsonaro, nesse meio tempo, ele tenta romper a tornozeleira. E isso é um dado objetivo, né? Se a gente estava no campo do subjetivo, do campo cinzento, se cabia ou não essa prisão preventiva, ele deu uma certeza que cabe, porque a partir do momento que ele tenta romper a tornozeleira, ele dá uma certeza que houve uma tentativa de fuga. Ele está falando de surto e tudo, que é muito difícil colar, né? Acho que ninguém está acreditando nisso. Né? Então, assim, ele dá uma certeza, então a decisão fica muito fácil. A partir do momento que ele tenta romper, qualquer juiz do Brasil, se tem um investigado com tornozeleira eletrônica e ele tenta romper, é uma certeza de prisão preventiva, não tem conversa. Não, então ele entregou esse argumento. E o ministro Alexandre de Moraes, ele é até muito contido na decisão, quando ele fala da tornozeleira, ele fala no final. No último parágrafo ali. E também o investigado tentou romper. Por quê? Até aquele momento foi tão rápido, né? Que não se tinha certeza que as tornozeleiras elas podem falhar. Até então não tinha um laudo, não tinha nada. Então ele é até muito tímido na decisão. Né? Então imagino que agora no acórdão, sendo confirmado pela primeira turma, isso seja até mais trabalhado, porque saiu aquele vídeo, né? Dá para ver que a tornozeleira está toda queimada. A gente tem até um vídeo, se puder puxar a imagem desse vídeo aí para a gente... Não foi mau funcionamento, ele tentou cortar. Então, o Alexandre de Moraes é até muito tímido, isso chama atenção na decisão. É verdade. E tem a imagem da tela ali, a tornozeleira, gente. Nitidamente estragada mesmo, queimada ali, todo o envolto dela, né? Percebe-se, obviamente, a tentativa de retirar essa tornozeleira.
E a polícia, ela foi muito ágil em relação a isso, porque como já tinha sido convocada essa vigília, a polícia, digamos assim, já estava de olho ali, né, doutor? Já estava ali esperando que algo fosse acontecer. Inclusive, tem especulações de que essa fuga seria durante essa vigília, no tumulto da vigília, Exatamente. né? Se a Polícia Federal estava chutando, né, que ele ia tentar escapar durante a vigília, com essa informação ganha muita força esse argumento, né? Que, igual eu falei, era muito especulativo. Tem uma vigília, talvez ele tente fugir, tudo. A partir do momento que ele é chamado a vigília e logo depois ele tenta romper a tornozeleira, por mais que ele tente justificar, o nexo de causalidade, a sequência de eventos, a cronologia dos eventos, é muito difícil não pensar que ia ter a vigília. Ele achou que ia ser fácil cortar, talvez ele não esperava tanta dificuldade, que ele ia cortar. No que ele cortasse, até o sinal chegar, a Polícia Federal em cima, ele ia pegar o carro e ia sumir. Né? É isso que fica parecendo. E, bom, quando você é investigado, é igual a mulher de César, né? Não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Por mais que ele fale que ele estava num surto e tudo, o que fica parecendo é isso, e é isso que vai valer, né? A prisão preventiva está decretada. É verdade. E agora, né, qual que vai ser o próximo passo, né? Hoje, inclusive, a primeira turma do STF manteve essa prisão temporária dele, né? Foi unânime lá, os 4 ministros colaboraram ali, né? Tiveram a mesma decisão de manter essa prisão preventiva. E, a partir de agora, o que significa, doutor? Qual que é o próximo passo? Então, como a gente está no STF, é uma situação consolidada. Porque quando você tem a preventiva decretada, o que você faz é entrar com habeas corpus para o tribunal superior, etc., quem está acima. Aqui está no STF. A prisão preventiva sendo confirmada pela turma é uma situação jurídica consolidada. Enquanto, né, e a prisão preventiva ela dura enquanto a situação ou jurídica ou processual não mudar. Né? Por exemplo, se ele é investigado, mas o Ministério Público conclui que não há indícios que ele cometeu o crime e pede o arquivamento, mudou a situação jurídica, pode ser revogada a prisão preventiva. Uma mudança fática, por exemplo, é agravar a questão da saúde dele. Aí mudou uma questão fática, aí eles podem rever essa preventiva para se decretar a domiciliar. Então, é uma situação que ela é consolidada até que se mude algo, ou juridicamente ou faticamente. Mas, nesse momento, confirmado pela turma, não tem habeas corpus, não tem recurso, é uma situação jurídica consolidada. Ele fica preso até que mude alguma coisa. E essa prisão, né, esses dias que ele está lá preso, pode diminuir a condenação dele, a outra condenação dele que deve ocorrer essa semana também? A princípio, não. Né? A princípio, ele está preso por causa da obstrução de justiça. São dois, como você mesmo explicou, são dois diferentes, duas coisas diferentes. Né? Exatamente. Mas como tem um nexo de causalidade, né, pedir a prisão porque tinham receio de que ele fugisse, pode ser interpretado favoravelmente a ele para que tenha o que a gente chama de detração. Detração é isso, é o tempo que você teve a sua liberdade diminuída, vamos dizer assim, não só com a prisão preventiva ou prisão domiciliar, ou até mesmo a tornozeleira, que restringe muito a sua liberdade, pode ser usado para diminuir seus dias de pena. A princípio, não, mas nada impede que talvez seja interpretado favoravelmente para que sim. Mas, como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, isso diminuiria a pena dele se ele fosse condenado por essa obstrução de justiça, a princípio. 12h45. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse nosso bate-papo sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa com o advogado criminalista Paulo Crossara. Não sai daí, 12h45. Horas e 48 minutos, estamos de volta com Rede Notícia e a gente continua aqui o nosso bate-papo com o advogado criminalista Paulo Crossara, trazendo e explicando para a gente todas essas notícias, essas informações desse fim de semana movimentado em Brasília com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, a gente estava até comentando aqui em relação à tornozeleira eletrônica, né, que não foi só no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa que esteja utilizando a tornozeleira, se tentar violar, já apita na hora na unidade fica vigiando, né, essa pessoa para tomar as medidas cabíveis, né? Exatamente, né? Cada estado tem a sua organização. Aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, tem a unidade gestora de monitoração eletrônica, o GME. E assim, ela é 24 horas,
né? Tem servidores que ficam acompanhando e é muito legal, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá dentro e tudo, você consegue acompanhar a pessoa assim, segunda a segunda, andando pela cidade. E na hora que corta, na hora recebe um aviso, né? Ela tem esse dispositivo, qualquer violação, ela avisa essa unidade gestora imediatamente. Então, qualquer pessoa que corte é avisado, isso já é diretamente oficiado para o juiz, e o juiz, então, vai, assim, 99% das vezes, decreta a prisão preventiva, né? Então, assim, se ele tentou cortar, ele já sabia que o pessoal ia atrás dele. Então, normalmente, né, quando a pessoa corta, ela corta e some. Né? É isso que acontece. Então, assim, é claramente uma tentativa de fuga. É verdade. E qual que é o impacto, né, dessa prisão? A gente pode dizer, de uma forma geral, para a justiça brasileira agora, essa prisão preventiva dele, né? Que, como o senhor mesmo disse, não tem nada a ver com a condenação da trama golpista do dia 8 de janeiro. É um outro processo que ele está sendo preso por causa disso. Como é que fica aí essa prisão para a justiça brasileira? Olha, ele complicou muito a situação dele da domiciliar, né? Por quê? A prisão domiciliar, na verdade, ela é uma modalidade de prisão preventiva, né? Ela não é uma medida cautelar diversa da prisão. Ela é por um motivo humanitário. Quando a pessoa está muito velha, muito doente, mães, grávidas, então é determinada essa domiciliar para ela cumprir a prisão preventiva em casa, né? Por motivo humanitário. Mas é claro que quanto mais, há uma ponderação, quanto mais o risco de fuga aumenta, menos o juiz fica tendente a deferir essa domiciliar. O que todo preso deveria ter direito, nem todos têm, a maioria não tem, é o direito à saúde, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, agora que a domiciliar não é mais uma opção por essa tentativa de fuga, quando ele já estava em domiciliar, já estava monitorado, ou seja, tudo que ele podia usar para não decretar prisão preventiva já estava sendo usado. Então, agora a domiciliar parou de ser uma opção, pelo menos é o que parece a princípio. Então, o que o ministro tem que fazer? Ele tem que garantir o direito à saúde do ex-presidente. Então, colocaram ele lá no quarto na Polícia Federal e me parece que ele tem uma equipe médica à disposição, né? Então, assim, ele está tendo, né, você pediu o impacto da justiça brasileira, ele está tendo um tratamento bem diferenciado, né? Porque a gente vê, assim, eu sou do COPEN, que é o Conselho Penitenciário, e eu faço inspeção em presídio. Falar de direito à saúde dentro de presídio é muito difícil. Né? As equipes médicas são mínimas, não tem atendimento nunca, às vezes passa mal e precisa até queimar o lixo da cela para chamar a atenção de alguém para vir, para ver que alguém está morrendo lá dentro da cela. É um horror, né? A gente sabe como que é. E ele está tendo, tudo de que ele está tendo está em lei, né? Só que a lei aqui no Brasil é para poucos, né? Então, ele está tendo garantido todos os direitos dele, mas ele, igual, né, a gente falou antes, ele está cada vez se complicando mais, né? Agora, quando for a prisão definitiva, eu acho que ele vai ser transferido para algum lugar, né? Dizem que lá na Papuda tem a Papudinha, que é para esse tipo de situação. Então, imagino que isso tudo está sendo considerado, mas ele não deve cumprir a pena dele na Polícia Federal. É verdade. E essa, se é que a gente pode chamar de cela, né, que ele está cumprindo, é uma sala, na verdade, que foi preparada, né? Tem toda uma estrutura ali, tem frigobar, tem ar-condicionado, tem televisão. É uma sala preparadíssima, né? Como o senhor mesmo disse, privilegiada, de certa forma, em relação a vários outros presos, né? Ele está tendo um tratamento diferenciado, né? Aqui se criou... A imagem na tela ali, ó, do... se criou aqui essa... na lei não tem nada sobre isso, né? Mas tem precedentes. O Lula, quando ficou preso, ele ficou preso na Polícia Federal. O Temer, quando ficou preso na Polícia Federal. Aqui a gente tem o caso do ex-governador Eduardo Zeredo, ficou preso no Bombeiros, né? Então, se criou, assim, um precedente que não está na lei, de que mandatários do Executivo, quando presos, têm certas prerrogativas, né? E, no caso, Bolsonaro está tudo sendo feito, né, de acordo com esses precedentes, né? Então, mas ele está preso por atitudes que ele mesmo tomou, né, até o momento. Então... Ele mesmo meio que levou até isso, né? A atitude dele que levou a isso. Sim, se você percebe, a plataforma de governo do Bolsonaro, desde da questão da pandemia, foi esse embate com o Supremo, sempre, né, os governadores, os presidentes sempre tiveram um embate, assim, que são os poderes disputando, né, assim, o judiciário com o legislativo, com o executivo, sempre disputam. Mas o Bolsonaro inaugurou essa questão de transformar o embate com o STF numa plataforma política,
né? A plataforma dele era quase que exclusivamente enfrentar o STF. Isso virou uma bola de neve que mesmo quando ele saiu, não acabou, né? E todos os apoiadores dele estão nessa também, vários já foram presos por causa disso. E ele fica dobrando a aposta e vai, é uma espiral descendente, né? Já perdeu a liberdade, estava em domiciliar, agora vai preso, vai cumprir uma pena de 27 anos. Enfim, tudo por não aceitar as regras do jogo, né? Falando em aliados, eu queria tocar em 2 pontos também, 2 nomes, né, que veio agora em relação às últimas atitudes, aos últimos acontecimentos também da última semana. O Alexandre Ramage, que está foragido, né, que está sumido, e também ele é do núcleo 1 da trama golpista, que pode ser condenado essa semana, e o Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, que esteve sexta-feira à tarde visitando o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive tem imagens dele mexendo no celular, o que era proibido, né, o que não era possível fazer durante essas visitas, já tinha sido comunicado a todo mundo que durante as visitas não podia ter o celular ali, ele estava nessas imagens, claramente mostra o Nicolas Ferreira mexendo no celular, conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Né? Isso tem que ser apurado, porque assim, não sei como vai ser considerado, né? Ali não é uma unidade prisional, mas está servindo como unidade prisional. Porque é crime se adentrar o ambiente prisional, seja com um aparelho celular, com um chip, é crime. Bem como, né, para quem está preso, é falta grave utilizar celular. Não chega a ser crime, mas é uma falta grave que tem várias consequências também pesadíssimas para quem está preso. Então, eu imagino que já tem alguma movimentação nesse sentido, porque, apesar, né, do Nicolas ser deputado federal, ele também está sujeito às regras, né, da prisão. Ele não pode entrar com um celular. Né? Se você for numa unidade prisional, nem o diretor usa celular lá dentro. Né? Todos os celulares ficam do lado de fora. Né? Então, uma visita dentro com o celular é algo que chama muita atenção, não pode acontecer. É verdade. Em relação uma outra dúvida, doutor, em relação à solda, né? Esse ferro de solda que Jair Bolsonaro utilizou para tentar ali arrebentar, tentar destruir, vamos colocar assim, né, a tornozeleira. Quem estava com ele na casa dele? A esposa dele não estava lá, Michele Bolsonaro, mas quem estava na casa pode ter ali alguma pena por isso? Ou essa solda, ela vai ser investigada? Como é que chegou até a casa dele também? Tem isso também, doutor? Tem, porque destruir esse equipamento é dano ao patrimônio público, que é crime. Então, acho que o Bolsonaro já pode esperar mais uma investigação, e essa até é muito simples, porque confesso, tem imagens, né? Isso é dano ao patrimônio público. Então, quem o ajudou, que a gente chama de auxílio material, que é fornecer os instrumentos para o crime. Então, quem forneceu essa solda auxiliou ele no dano ao patrimônio público e pode responder junto com ele por mais esse crime. A pena não é tão grande, mas vai se somando, né? Vai se somando. E por falar em pena, hoje termina o prazo, né, doutor, da outra pena que o Bolsonaro está sendo julgado, que é da trama golpista, e termina hoje o prazo também, né? Sim. Na verdade, a gente já está nos embargos dos embargos, né? Os embargos dos embargos é um assunto polêmico dentro do direito, porque assim, as defesas, elas querem ter direito, eu como advogado já fiz isso, obviamente, porque muitas vezes você não concorda com algo na decisão e no jeito que a justiça funciona, muitas decisões o tempo todo, muita coisa passa batido mesmo. Às vezes você quer debater um ponto melhor e o acordo a decisão ficou mais genérica e tudo, que não é o caso do Bolsonaro, porque ali teve toda a atenção possível. E aí você entra com embargos e nesses embargos eles não aclaram o que você precisa, até para fazer um recurso você precisa que isso fique melhor esclarecido, aí você entra com outros embargos e tudo. Então os embargos é até comum no dia a dia. O que acontece é que o judiciário não gosta desses embargos. Então, é muito comum hoje em dia multa, né? Outro dia eu tive uma decisão mesmo, num caso meu, que nos embargos já veio escrito assim, oposição de novos embargos gerará multa para as partes. Então, o judiciário não gosta desses embargos. Então, o que deve acontecer? Se as defesas entrarem com novos embargos, é bem capaz do ministro já indeferir de plano, falar, olha, esse recurso não é cabível, pode até aplicar multa na defesa e mandar a secretaria certificar o trânsito em julgado, o que é bem provável. Eu, inclusive, achei que no
nos primeiros embargos já haveria algum aviso dessa forma. Não veio. Mas esses embargos não costumam ser aceitos e quando você entra, você sabe que você está sujeito a isso, de rejeitar de plano e mandar certificar o trânsito em julgado, né? Então, nesse caso aí, certificando o trânsito em julgado, que é esse jargão jurídico para quando acabam os recursos, expedição da guia, da guia de sentença para ele começar a cumprir a condenação com mandado de prisão e tudo. E a defesa, ela tem desde o início, né, afirmado que tudo não passa perseguição política. Isso muda alguma coisa, não muda nada? Não, isso é uma narrativa para a mídia, para os apoiadores, é uma narrativa extrajurídica. Por quê? No processo em si, não há essa narrativa. Acho que isso tem que ficar bem claro. As defesas, em nenhum momento, alegam perseguição política ali dentro do processo. Inclusive, tem réus que confessam as atitudes, só que a defesa é mais técnica. Fala assim, eu fiz isso, mas isso está no momento da cogitação. Então, não é crime, porque cogitar crime... a gente não chegou a executar o crime, então não teve a tentativa. Então, tem réus que confessam. O Bolsonaro mesmo confessa a questão da minuta, confessa tudo. Então, eles confessam praticamente tudo que está na denúncia. Eles só não confessam, eles só não acham que aquilo é crime, né? Então, a narrativa deles, dentro do processo, é muito mais técnica. Isso é uma narrativa extra-autos para a sociedade, né? Essa perseguição não foi falada dentro do processo. Teve até um réu que falou que colocou a ideia no papel, mas não chegou a concretizá-la, né? Que ele imprimiu essa ideia. Desde o início, eles falam que eles estavam na cogitação, porque tem a preparação, né? Tem a cogitação, a preparação e o início da execução. Qual que é a diferença do consumado para o tentado? É que começa a execução, mas por motivos alheios à sua vontade, para. Né? Mas se você não entrar nessa parte da execução, não tem crime nem de tentativa. O que eles tentaram forçar a todo momento é que houve apenas uma cogitação. E que o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros, com exceção do Fux, rejeitaram essa tese assim, com um acórdão bem grande, né? Debatendo ponto por ponto, falando que sim, os crimes se iniciaram e não se consumaram por motivos alheios à vontade dos agentes. Vamos aguardar aí, tomara que Jair Bolsonaro não faça nada, nenhuma outra, né, peripécia, até esse próximo julgamento. Mas agradeço ao advogado e criminalista Paulo Curuçara. Doutor, muito obrigada, viu, por esclarecer. A gente precisava realmente esclarecer esses pontos, né, porque muita gente fica em dúvida em relação se foi, se não foi. Então, obrigada mesmo, doutor. Eu agradeço e fico à disposição para voltar sempre. A gente que agradece.